Podeis ir. Irmãos, graças a Deus estou bem melhor. Era para eu ter pregado no segundo domingo e o presbítero Samuel bondosamente me substituiu. Louvado seja Deus por isso. Agradeço as orações de vocês e é muito bom vê-los novamente, como sempre. Gostaria então de abrir a Escritura com você em Mateus capítulo 7, versos 1 a 5. Hoje eu tenho um desafio de expor o texto mais conhecido do Sermão do Monte. É o texto que até mesmo ímpios conhecem e usam. Você provavelmente já se deparou com alguém que usou esse texto com você. Ímpio, crente, tanto faz. Muitas pessoas conhecem. É o texto mais conhecido, de fato, do Sermão do Monte. Leiamos, então, o que diz a santa, inerrante palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 7, versos 1 a 5, diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. É um texto mais conhecido e creio eu também que é o mais distorcido, se não da Bíblia do Sermão do Monte. Não julgueis, para que não sejais julgados. Há alguns anos, irmãos, um bispo episcopal muito famoso foi viajar à Europa. E ele estava naqueles grandes navios transatlânticos. E quando ele adentrou aquele navio, ele recebeu a triste notícia. A igreja episcopal mandou a verba para dividir o quarto com outra pessoa que ele não conhecia. Então ele entrou no quarto, viu o cidadão, deu bom dia, viu a cama certinho, arrumou as coisas e foi para o balcão. E conversou com um dos funcionários do navio. E disse: olha, eu não tenho o costume de fazer isso, eu sei que é até meio chato, mas deixe-me guardar aqui o meu relógio de ouro e minha carteira. Porque cá entre nós, o cara que está comigo não tem uma boa cara. E o funcionário do navio falou bondosamente: claro, senhor bispo, será um privilégio guardar as suas coisas. É engraçado que o seu colega veio antes do senhor guardar as coisas dele pelo mesmo motivo. Isso fala muito sobre nós, não é verdade? Julgamento faz parte da nossa vida. Nós julgamos a todo momento as pessoas com quem nos encontramos ou com quem vivemos. Às vezes os julgamentos acontecem por explosões. Você ficou bravo com alguém, ou você não gostou de determinada coisa, você profere um julgamento. Outras vezes, o julgamento acontece ao longo da vida, porque você já conhece aquela pessoa, você já sabe o jeito, não tem mudança, não tem transformação. Então, você já tem um julgamento para com aquela pessoa. Então, julgar faz parte da nossa vida. Mas, por vezes, ou melhor, na maioria das vezes, cá entre nós julgamos errado. Não é verdade? Por isso que Jesus acha muito importante, ou achou muito importante, falar-nos no Sermão do Monte, caminhando para o final, já estamos no capítulo 7, sobre a importância de nós não julgarmos, para que não sejamos julgados. Deixe-me fazer uma rápida recapitulação com você sobre o que nós temos falado neste maior sermão que já foi pregado. Se você olhar no capítulo 5, nós falamos primeiro sobre a descrição do verdadeiro crente. O verdadeiro súdito do reino. E você vai encontrar nas bem-aventuranças o caráter do verdadeiro cristão. E depois do caráter nós vimos a funcionalidade, a função dele no mundo, ser sal e luz. E alguém poderia perguntar para Jesus: tudo bem, mas o que vai guiar esses súditos do reino?
eles têm uma lei. Então Jesus, ele termina o capítulo 5 mostrando que a diretriz da nossa vida é a lei de Deus, interpretada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E daí Jesus começa o capítulo 6 dizendo, olha, cuidado, tem 3 inimigos que vocês devem tomar muito cuidado, que eles são danosos para o seu relacionamento com Deus. Primeiro inimigo, a hipocrisia religiosa. Orar, fazer caridade e jejuar para que os outros nos vejam. Segundo inimigo, materialismo. É quando nós colocamos o amor ao dinheiro acima de todas as coisas. É quando nós não temos o dinheiro, é o dinheiro que nos tem. E Jesus falou no Sermão do Monte, tomem cuidado. Porque quando o dinheiro tem vocês, ele vira o Deus da sua vida. E você vai ser trevas aonde você estiver. E o terceiro inimigo é a ansiedade, é a falta de confiança em Deus. Senhor, como que o Senhor me diz que eu não devo confiar no dinheiro, sendo que as circunstâncias estão difíceis? E Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Confie em Deus, Ele há de cuidar dos seus. Neste momento do Sermão do Monte, com essa carga de ensino que você já teve, nós poderíamos muito bem termos um relacionamento defeituoso para com o nosso próximo. Nós poderíamos achar que nós, por termos esse conhecimento, nós fomos colocados por Deus como fiscais religiosos. Olha, eu sei o caráter do verdadeiro cristão, a função, a lei, os inimigos a ser enfrentado, mas o meu irmão do lado não sabe. Isso é um pecador. Entende? E Jesus então vai dizer, opa, você recebeu toda essa informação, mas eu não te coloquei como juiz. Então, o capítulo 7, dos versos 1 a 12, vai falar sobre o relacionamento do cristão. Primeiro, com o seu irmão, 1 a 5, com os ímpios, versículo 6, e depois com o próprio Deus, como nós vemos aí nos versículos 7 a 12. Irmãos, ímpios e Deus. Hoje eu vou falar com vocês sobre o nosso relacionamento para com o próximo, para com aquele que está sentado do seu lado. Portanto, meu tema de hoje, meus irmãos, é como lidar com o pecado do meu irmão. Como lidar com o pecado do meu irmão. Eu acredito que o nosso texto ele traz 3 princípios muito claros, muito profundos ao mesmo tempo, sobre como que eu devo lidar com o pecado do meu irmão. Primeiro princípio, lembre-se de que você não está na posição de juiz. Então, primeiro princípio, lembre-se de que você não está na posição de juiz. Olha o que o verso 1 nos diz. Não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, eu tenho que fazer isso num primeiro momento, nesse primeiro princípio. Ensinar você que em nenhum momento Jesus está proibindo todo tipo de julgamento. Olha, houve estudiosos, por exemplo, Tolstói, um grande romancista russo, ele, embora seja um grande escritor, ele se debruçou no Sermão do Monte, escreveu muita coisa sobre o Sermão do Monte. Tolstói, romancista russo. E quando ele se debruçou nessa passagem, ele disse, Jesus está proibindo todo tipo de juízo social. Ou seja, se você é um juiz, você está pecando de acordo com essa pessoa. Não pode ter tribunal de justiça, não pode ter prisão, porque ele está proibindo todo tipo de julgamento. Irmãos, como que nós faríamos com Stalin se fosse assim? Com Hitler, por exemplo? Com as facções que assolam o nosso país? Não, meus irmãos. A Bíblia, como disse o pastor, interpreta a própria Bíblia. Romanos 13 vai dizer que o Estado, a autoridade, foi dada por Deus. Então, nós já sabemos que Tolstói não soube interpretar o texto. Porque, de fato, criminosos devem ser julgados a rigor da lei. Mas a pergunta que fica aí é a igreja. Será que a igreja deve julgar os outros, o pecado dos nossos irmãos? Irmãos, se assim não fosse, como nós faríamos com o adultério? Com o roubo? Com a mentira? Nós vemos, por exemplo, que o Novo Testamento ele mostra que, de fato, existem julgamentos necessários. O próprio versículo 6 do capítulo 7 vai dizer que nós devemos fazer distinção entre
cachorros e porcos. Não devemos dar as nossas pérolas a esse tipo de pessoa. É um tipo de julgamento. Como você vai saber quem é quem? Falsos profetas, o versículo 15 do capítulo 7 vai dizer que nós devemos ter cuidado com falsos profetas. Agora pergunta, como que eu sei quem é falso profeta se eu não emitir um julgamento? Um juízo? Não tem como. Falsas doutrinas. Paulo, lá em Gálatas 1:8, vai dizer, olha, se alguém vier, pode ser um anjo, trazendo outra doutrina, outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja maldição. Pergunta, como que você vai julgar se uma coisa é maldita se você não emitir juízo? Então, nós vemos que Mateus 18, por exemplo, nos ensina que devemos, sim, julgar os faltosos, e há um modo de se fazê-lo. Jesus ensina que nós devemos julgar de forma justa. João capítulo 7, versículo 24. Julgai conforme a reta justiça. Então, o primeiro ponto desse princípio é que Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. Agora, a pergunta que não quer calar. Tá bom, que tipo de julgamento ele está proibindo aqui? Jesus está nos ensinando que nós não devemos, irmãos, exercer um juízo condenatório, soberbo. Nós não podemos pensar que, ao nos converter, nós estamos assentados à cadeira de magistratura religiosa. Nós não podemos brincar de Deus. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. E eu vou tentar deixar claro para você o que é esse juízo condenatório e soberbo. Primeiro, é quando você se acha superior a outra pessoa. Tá? Quando você julga outra pessoa, já se colocando acima. Então, você gosta de julgar a outra pessoa, não porque você tem em alta conta o zelo pela doutrina, por Deus. Não. É porque, julgando a outra pessoa, automaticamente, você está acima. E você gosta disso. Você viu fulano? Como trata os filhos, como educa? Os meus? Os meus é diferente. Não é? Automaticamente as pessoas pensam, olha, realmente você é melhor. Sem te dizer. E você sabe disso. Então, é um primeiro momento. Segundo, quando você tem uma tendência a ser hipercrítico. Há uma diferença, irmãos, entre uma crítica e uma hipercrítica. Tá? O crítico, ele visa contribuir para a construção de algo melhor. Por exemplo, eu acho bonito, pessoas que sabem criticar é muito bonito, irmãos. Eu acho é uma arte, de fato, dada por Deus. Por exemplo, você já aconteceu de você assistir um bom filme e não entender nada? Mas todo mundo disse, né, que o filme era bom, mas você não sabe apreciar. Aí você vai no Google, no YouTube, aí tem um crítico de cinema que fala, ó, você não pegou isso, é assim, assim, assado. É crítica, é uma boa crítica. Né? Nós, no seminário, apanhamos com a crítica de sermão, por exemplo. Irmãos, dói um pouco, eu admito. Mas é muito legal quando o pastor fala, ele abre assim e fala, você não notou isso. Isso se encaixava. Olha que legal isso. E tal, e tal. É uma arte. Criticar é uma arte. Agora, a hipercrítica, ela não tem nada a ver com construção e com habilidade. Normalmente, a pessoa que é hipercrítica, ela é pior do que aquela pessoa que ela critica. Ela não tem conhecimento sobre o assunto e ela vive de questões pequenas. Ela quer, porque ela quer aparecer assim, criticando, 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 criticando. Hipercrítica. Ela vive para achar falha nos outros. Terceiro, como você ainda identifica o juízo condenatório? Quando você tem fortes opiniões, mesmo não tendo conhecimento dos fatos. Rapaz, eu acho engraçado isso. Tem pessoas que têm opinião para tudo, mesmo não sabendo nada. Não é verdade? Aconteceu alguma coisa, a pessoa, antes de saber do todo, ela já emite aquele juízo. Tá. Meu Deus. Não, irmãos. Se você não tem conhecimento dos fatos, não fale. Não imita juízo. Tome conhecimento dos fatos antes. Porque senão você vai ser um fariseu. E por fim, como a gente entende se ainda esse juízo condenatório, que Jesus está proibindo aqui, é a tendência de proferir um juízo final. Eu vou pegar aqui, como que você pega uma pessoa que ela se acha a juíza religiosa sobre todas as coisas?
quando o que ela disse não pode ser mudado. É imutável, é o juízo final. Eu falei, está falado. Pessoas assim, não ouvem, eu não quero saber, é minha opinião, eu acho que é assim, e pronto, acabou. Ela não tem um diálogo, ela não quer ouvir a outra parte. Toda história, ela tem, no mínimo, 2 versões. No mínimo. Pode ter muito mais. Isso é hipercrítico e é sobre isso que Jesus está condenando. Eu quero trazer um exemplo para você, para deixar claro o que eu quero dizer. Tá? Um britânico chamado Birham Ebrahim, tem um nome estrangeiro, árabe parece, mas era britânico mesmo. Ele tinha 44 anos. E ele era fotógrafo. E ele estava ali, em Bristol, fotografando a vizinhança e os jovens que passavam ali. O problema é que Ebrahim, ele pisou em algumas flores, em alguns jardins. E tem pessoas que odeiam isso. Isso é uma grande falta de educação, por vezes mesmo. E as pessoas começaram a inventar mentiras sobre ele. Uma das mentiras era que ele era pedófilo. Fatos reais, tá? E, de fato, ele foi à delegacia, fizeram denúncia, mas não acharam nada. O que ele fotografava era sempre paisagens mesmo. Não tinha... Pegaram o computador dele para vistoriar, não tinha nada, pornografia infantil, nada. Mas a história já foi. Alguns acharam que era verdade, 2 jovens, um de 23 e outro de 24 anos, espancaram Ebrahim até a morte e colocaram fogo no seu corpo. Eles não tinham conhecimento dos fatos e julgaram. Irmãos, não muito longe, em 2017, o Habib's, ele sofreu um grande boicote, não sei se vocês vão lembrar, porque havia uma acusação que 2 funcionários mataram uma criança no Habib's. E o Habib's estava a ponto de sofrer um grande boicote da mídia. Quando eles entenderam, os legistas, que a criança, um jovem, pré-adolescente, morreu porque estava usando cocaína. Veja, os seguranças foram ajudar. Ele estava tendo uma overdose. Então, a grande lição de Jesus para nós, irmãos, é que nós devemos ter uma vida com discernimento, equilíbrio. Nós devemos, olha, quando você souber de alguma coisa, antes de você emitir o juízo, pense sensatamente, cuidado, veja todas as partes, não deixe ser levado por emocionalismo, e esteja aberto para ouvir todas as partes. Ok? Agora, se você fizer tudo isso, e ainda assim for constatado pecado, o que você deve fazer? Beleza, você ouviu e realmente a pessoa pecou. Gálatas 6:1 é muito interessante, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, Gálatas 6:1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejais tentado. É interessante que a palavra corrigir, aqui com espírito de brandura, o verbo corrigir, ele é o mesmo verbo usado na antiguidade para a cura de osso quebrado. É o mesmo verbo. E deixa eu te perguntar, quando alguém quebra um braço, é do dia para a noite que você conserta? Não é. É você esticando de qualquer jeito? Tem que ter um cuidado, tem que ter um preparo, um trato. E Paulo está dizendo exatamente isso, corrigir com o espírito de brandura, como se aquele irmão que foi surpreendido num pecado, o osso quebrou. E para juntar é difícil, é doloroso, e tem que ser com pessoas que têm o trato, com espírito de brandura. Não como juízes superiores a tudo e a todos. Mateus 18, por exemplo, vai dizer, se você vir um irmão pecando, você tem que chegar nele. E se ele não te der ouvido, chama a testemunha. E se, mesmo com a testemunha, ele não quiser saber, aí você chama a igreja. No nosso contexto presbiteriano, igreja é o conselho. Mas veja o cuidado de Jesus. Primeiro, só você e ele. Depois, com testemunha. Só depois a igreja. E se não der certo, considerar como gentil publicano. Então, Jesus está nos mostrando o cuidado que nós temos de ter para que nós não
façamos juízos precipitados, orgulhosos e pecaminosos. E aqui eu gostaria de dar uma palavra para os jovens que gostam de fazer julgamentos precipitados usando a internet, por exemplo. Cuidado. A internet deu palco para muitas pessoas. E todo mundo acha que é o Senhor da verdade. Cuidado. Cuidado. Segundo princípio. Então, primeiro princípio, como que eu devo lidar com o pecado do meu irmão? Em primeiro lugar, lembre-se, Jesus não te colocou na posição de juiz. Você é apenas um irmão que deve ajudar o outro. Segundo princípio, lembre-se que você também será julgado. Simples, está no texto. Lembre-se que você também será julgado. Olha o que o texto diz. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Então, primeiro, você não foi colocado na cadeira de juiz. Segundo, lembre-se. E eu estou falando aqui com crente, não descrente. É o que Jesus estava falando. Você vai ver, por exemplo, no verso 5, o contexto aqui é de igreja. Lembre-se, vocês crentes, vocês serão julgados por isso. Irmãos, aqui há uma grande divisão entre alguns estudiosos. Alguns vão dizer que, beleza, serão julgados por quem? É a pergunta. Quem será o julgador daqueles que são juízes dos outros? Alguns vão falar, ele será julgado por outros homens. Então, se você tiver um espírito crítico, saiba que terão outras pessoas para te criticar também. O problema, e aqui eu estou na outra linha dos maiores estudiosos de Mateus, é que Mateus usa uma coisa que nós chamamos de divino passivo. Ele não gasta muito o nome de Deus porque ele escreve para judeu. E judeu não gosta que você fique falando toda hora, Deus, 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 Deus. Para ele é você tomar o nome de Deus em vão. Então, Mateus ele usa algo chamado divino passivo. Para explicar melhor, olha Mateus rapidamente, capítulo 5, verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A pergunta, quem vai consolar os bem-aventurados? Entende? Nós já sabemos, é Deus. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, lá em Apocalipse. Então, Mateus, quando ele usa um verbo passivo e não diz o sujeito, via de regra é Deus. Mas aí nós temos um outro problema teológico. Como que eu posso pregar aqui num domingo passado, por exemplo, que todos nós aqui fomos justificados pela fé? Eu falei com um jovem sobre isso nesta manhã. Todos os pecados nossos, passados, presentes e futuros, foram colocados na conta de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Como que eu posso agora chegar para você, crente, e dizer, cuidado, não tenha um espírito de juízo, porque se você o tiver, você será julgado por Deus, mesmo Cristo tendo morrido por você. A grande confusão que traz à tona quando a gente fala de juízo é não distinguir que há na Bíblia, no mínimo, 3 tipos de juízo. Olha que legal. O primeiro juízo eterno. É o juízo final. Qual que é a função desse juízo? Separar ovelha de bode. É o juízo eterno. Ovelha de bode. Jesus não está falando disso, porque nós somos justificados pela fé. E esse juízo final não servirá para nós, mas para os bodes. Mas há outro tipo de juízo, que é o juízo dos filhos de Deus nesta vida. Sim, Deus julga os seus filhos nesta vida, mesmo sendo eles justificados pela fé. Para eu dar um exemplo para vocês, Paulo estava escrevendo a sua carta aos Coríntios, lá a primeira carta aos Coríntios que nós temos. E havia um problema sobre a ceia do Senhor. Eles estavam participando da ceia de qualquer jeito. E Paulo escreve para eles o seguinte, capítulo 11, verso 27. Aquele que comer o pão ou beber do cálice, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele continua nos outros versos, 30 a 32. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Entenda-se dormir aqui por morrer. Muitos que morreram, Deus matou. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos,
Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha, quando julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor. Para que não sejamos julgados pelo mundo. Então, daqui nós extraímos um seguinte princípio. A disciplina de Deus é o julgamento de Deus para os seus filhos nesta vida. Nesta vida. Para que nós não caiamos em pecados mais desastrosos. Sim, irmãos, sim. De acordo com Paulo, Deus pode enviar doença para os seus filhos, para que eles não cometam pecados desastrosos. Deus pode matá-los, para que eles não entrem em condenação. Mas há um terceiro julgamento, e aqui é o julgamento para os filhos de Deus após a morte. E eu creio que é desse tipo de julgamento que o texto está tratando. É o julgamento que nós, filhos de Deus, teremos após a morte. Então, se a disciplina de Deus é o julgamento para nós, que fomos lavados pelo sangue de Jesus nesta vida, a distribuição dos galardões é o julgamento de Deus após a morte para os seus filhos. Olha só, Romanos 14:10 diz o seguinte: todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. E o contexto é muito claro. Paulo está dizendo, vocês não podem julgar uns aos outros por aquilo que vocês comem ou pelos dias que vocês guardam, porque todos nós, crentes, compareceremos ao tribunal de Deus. Todos nós. E em 1 Coríntios 3, versos 13 e 15, Paulo diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E ele mata essa questão em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, agora isso é muito sério. Se você não sabia disso, saiba disso hoje. A salvação em Cristo Jesus não te exime do julgamento pós-morte. A Bíblia fala que nós teremos uma divisão de prêmios, galardões. Tá? E aqueles que tiveram, no nosso contexto agora, um espírito de juiz, perseguidor, hipercrítico, maligno, estes serão julgados por Deus. Ainda que no novo céu e na nova terra. Então, o que eu estou dizendo para você nessa noite é que, embora nós estejamos futuramente na nova criação, haverá alguma coisa que será modificada em cada crente. O modo que nós vamos passar a eternidade com Deus não será igualitária, haverá diferenças. Pois bem, quais são as diferenças? Não sei, a Bíblia se cala. A Bíblia se cala. E até aqui que eu posso ir. O que eu posso dizer para você é que, mesmo sendo salvo, você passará por um juízo. Isso vai trazer modificação no modo como você vai passar a eternidade com Deus. É até aí onde eu posso ir. Portanto, irmãos, tomem cuidado com a vida. Veja, a primeira bem-aventurança começa bem-aventurados os miseráveis, aqueles que se reconhecem como tais. Bem-aventurados, por exemplo, depois, os misericordiosos. Você ser um juiz hipercrítico, soberbo, você está negando a sua identidade. Para ilustrar o que eu quero dizer, certa vez, na Pérsia, havia um juiz. Eu não sei quantos aqui fazem parte da área da educação. Quem conta essa história chama-se Montaigne, um grande humanista francês. Ele disse que havia um juiz na Pérsia e que esse juiz deveria dar um veredito favorável para o réu. Mas ele foi subornado. Deram dinheiro para ele. E ele deu um juízo desfavorável. E o rei da Pérsia ficou sabendo disso. Mandou chamar um juiz. E o sentenciou à morte. Ele morreu. Mas antes de enterrá-lo, ele falou, opa, antes eu quero que na minha frente vocês tirem toda a pele dele.
na minha frente. Tiraram. Senhor rei, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Eu quero que vocês costurem essa pele na cadeira de juiz, para que os próximos nunca se esqueçam do que aconteceu com este. Se você quer se assentar à cadeira de juiz, cuidado. Cuidado. Por fim, um último princípio que Jesus nos mostra. Primeiro princípio, Deus não te colocou na cadeira de juiz. Segundo princípio, lembra-te, você também passará por um julgamento, mesmo sendo salvo. Isso não vai fazer com que você perca o céu, não vai. Mas você vai ser julgado. Terceiro e último princípio, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Irmãos, veja como o texto termina. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próximo? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Nossa, que negócio é esse de argueiro? Argueiro é uma farpa, tá? Uma farpa. Pode ser de madeira ou de palha. O argueiro é uma trave. No contexto de Jesus, era uma pilastra que fazia o fundamento de toda a casa. Era uma pilastra gigantesca. Então isso aqui é uma hipérbole, é um exagero, né? Imagine você, um oftalmologista. Aprendi, cadê o Douglas? O Douglas falou que não é oculista, é oftalmologista, né? Imagine você, um oftalmologista vai fazer um exame em você. Um exame delicado. E você vê no olho dele uma trave gigante. Meu, como que ele vai cuidar no olho? Não tem como. Ok? Então, isso é uma hipérbole para Jesus dizer, cuidado com a hipocrisia. Cuidado para você não ser hipócrita ao julgar o seu irmão. Lembremos-nos, aqui a gente está falando de irmãos, não de ímpios. Então, uma vez que nos nossos corações, ainda pecaminosos, possa morar um fariseu, tome todo cuidado ao julgar alguém, quando a sua vida mesmo está ruim. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Natan chegou a Davi, lembra disso? Lá em 2 Samuel 12, Natan chega, depois de Davi ter cometido um adultério com Batseba, e ter planejado a morte de Urias, mulher daquela mulher, esposo daquela mulher. Então chega o profeta Natan e diz, Davi, o que o senhor acha de um homem que era cheio de ovelhas, mas matou a única ovelhinha de um pastor para dar para os seus convidados? O que você acha, Davi? Estou com esse problema. E Davi, diz a Bíblia, que ele se enfurece e ele se apressa para dar um julgamento. Ele se coloca na cadeira de juiz, precipitadamente. E o que ele diz? Segundo Samuel 12, 5-6. Juro, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Porquanto agiu sem misericórdia. 4 vezes. E eu lanço o desafio. Procure a história de Davi, você vai ver como 4 vezes Deus o castigou. Severamente. E Natan olha nos olhos de Davi e diz, tu és o homem. E é engraçado, irmãos, quando eu estava revendo esse texto para pregar para vocês, eu fiquei imaginando, Davi é um dos maiores autores dos Salmos, né? Ele usava bastante figuras. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sabia usar figuras. E mesmo quando Natan usou figuras com ele devia falar, peguei, eu sei que você está falando de mim. Fala aí. Não, ele não sabia que estava falando dele, mesmo sendo grande poeta. E a resposta para isso é que quando nós estamos em pecado, nós enxergamos apenas o que queremos. E eu quero te dizer uma coisa. Se você puder gravar alguma coisa, grave isso, por favor. Anote, vocês que gostam de anotar. Lembre-se que as pessoas que nós condenamos poderão ser parábolas vivas para nos condenar. Pessoas que nós condenamos poderão ser parábolas vivas para nos condenar. E, meus irmãos, esse texto me dá tremedeira, porque Deus não precisa usar nem a Bíblia para nos julgar naquele dia. Nem o exemplo de Jesus.
Deus vai pegar o seu critério e falar, você era criterioso, né? Pois bem, eu vou pegar o seu critério e eu vou analisar a sua vida. Com o seu critério. Olha, que coisa. Irmãos, qual que é a grande aplicação deste último ponto? É muito perigoso quando você chega neste período, neste momento do Sermão do Monte, dessa exposição, você sair daqui dizendo, tudo bem, seminarista, nunca mais julgarei alguém. Nunca mais, quer saber, tá pecando? Eu vou dizer, peque mais, eu não estou nem aí, tá deitando com o namorado, eu vou fingir que não vi, roubou mesmo, falou besteira, não vou mais querer saber de nada, vou viver a minha vida, acabou. Não. E isso que é legal, eu quero te ensinar a ler esse texto. Olha o que o texto diz no versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho de teu irmão. Jesus não diz, hipócrita, tira a trave e vai embora. Não. Ele diz, tira a trave e cuida do teu irmão. Nós precisamos cuidar uns dos outros, sem que nós deixemos de cuidar primeiro da nossa vida. Mas precisamos cuidar dos nossos irmãos. Este é o exemplo. Lembre-se, por exemplo, de Davi. Depois desse pecado, no Salmo 51, ele vai pedir para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Salmo 51, 10. E no verso 13, ele vai dizer, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Senhor, me limpa, me transforma, cura-me do meu pecado. E então, eu vou continuar a obra, eu vou cuidar do meu irmão. Lembre-se de Pedro, por exemplo. Pedro, lá em Lucas 22, Satanás rogou e pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Quando você estiver recuperado, fortaleça os seus irmãos. Pedro, você está sendo tentado. Tudo bem, é o momento. Mas depois disso, fortalece. E não é à toa que em Atos dos Apóstolos, o grande porta-voz da igreja, até o capítulo 10, é Pedro. Irmãos, caminhando para o fim, eu quero trazer mais uma ilustração sobre esse ponto de hipocrisia. Eu me lembrei, eu tenho sorte para isso, viu? Conheci um pastor, ele chegou para mim, aquele cara que gosta de fazer pergunta teológica para te pegar na curva, sabe? Chato. Ele quer sempre saber o que você acredita para crer o contrário e te criar um atrito. Toda hora ele vinha em mim e perguntava. E teve um dia que ele falou, eu estava na igreja, nos primeiros bancos. E me perdoe, eu vou falar o nome da pessoa, tá? Não desse pastor, do pastor que ele falou. E eu assisti o sermão de nada mais, nada menos de que Hernandes Dias Lopes. Olha, tá bem, legal. E aí? Ele errou. Nisso, naquilo, naquilo outro. Eu cheguei no final e falei, reverendo, eu sou reverendo como o senhor, presbiteriano. Vem aqui, vamos conversar. Sabia que o senhor teve um equívoco ali, aqui outro? Diz ele para mim que o reverendo Hernandes falou, muito obrigado, vou procurar melhorar. Sou o reverendo Hernandes, né? Este pastor não está mais no ministério, porque nessa mesma época ele estava adulterando. E o que ele falou? Era minúcias de, sabe, questões teológicas. Ele era apto para ver o argueiro, mas não via que era pecado adulterar. E sofreu a maior vergonha que um pastor presbiteriano pode sofrer, o despojamento. Tome cuidado com a sua vida antes de falar de qualquer coisa dos outros. Precisamos aconselhar uns aos outros, mas não com hipocrisia. Irmãos, então retomando o que nós vimos hoje, 3 princípios para como você deve lidar com o pecado do seu irmão. Primeiro, lembre-se que nós não estamos na posição de juízes. Segundo, lembre-se que nós seremos julgados. Terceiro, cuidado com a hipocrisia. O fundamento de tudo isso, irmãos, não é outro senão o amor de Deus. Deus nos amou mesmo sendo problemáticos, e ainda nós somos. Ele nos amou mesmo quando nós éramos imaturos, e se entregou por nós. Tome cuidado, tenha paciência com o seu irmão. Porque o mesmo amor com que Cristo nos amou, Romanos 5 vai dizer que é derramado sobre nós. Nós devemos, então, amar uns aos outros. Que Deus nos ajude
a saber lidar com discernimento e sabedoria com o pecado do nosso próximo. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque se a tua palavra não nos direcionasse, estaríamos todos perdidos. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos hipócritas, a não nos colocarmos numa posição que o Senhor não nos colocou. Ó Deus, ajuda-nos a lembrar que seremos julgados pelas nossas obras. Que nós cheguemos ao céu pela misericórdia do Senhor, mas também tendo boas obras para te apresentar. Como nós ouvimos na leitura de Tiago hoje, a fé sem obras é morta. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, no trato com o próximo, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.